Bora? Então vamos lá. Bom, a gente acredita que Maria é uma mulher que nós Vamos fixar deveríamos... o nome da live? Isso, vamos colocar aqui o tópico da live. A Carol vai escrevendo aí enquanto eu vou falando. Assim, a gente faz pergunta, mas tem um delay até vocês responderem. Oi, Ideia, tudo bem? Vamos chegando aí, Grazi. Pessoal, fiquem aqui com a gente, porque a gente vai precisar também do envolvimento de vocês nessa live, ok? Então vamos lá. Fixado. Pensa aí numa mulher que você admira, que você olha pra essa mulher e você fala assim, nossa, eu gostaria muito de ser como essa mulher. Eu gostaria muito de ter tais características dessa mulher. O que você admira nessa mulher? Quem é essa mulher, né? Então a gente acredita que o arquétipo de Maria, quem foi a pessoa de Maria, ela é um dos maiores exemplos, uma das mulheres que nós como mulheres deveríamos olhar para ela e desejar ser como ela. Por quê? Porque Maria foi uma mulher, nós somos cristãs, eu e a Carol. E a gente vê que existe um dilema entre os católicos e os evangélicos, né? Porque existe... Maria, ela é uma figura idolatrada no catolicismo. Oi, Dê. E, por outro lado, no evangelho, eu, pela minha opinião, acredito que ela é um pouco ignorada. Não sei por quê. Mas existe um meio termo, tá? A gente não idolatra, porque a gente crê lá nas passagens que dizem, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que diz que há um só Deus, portanto, um só mediador. Então, enquanto mediador, para a gente se curvar e adorar apenas a Deus e a Jesus. Mas existem sim modelos que nós deveríamos extrair. O que Maria tinha de diferente? Por que ela foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus? Sim, eu acho assim, né? Eu entendo assim. Não é porque tá na Bíblia ou porque é algo que é talvez religioso para muitas pessoas, né? Religião é totalmente diferente de espiritualidade. Mas a gente pode extrair várias coisas sobre Maria e a gente pode entender muito de nós, inclusive em Maria. Obviamente que a Maria, ela era uma pessoa especial, senão Deus não ia escolher ela para gerar Jesus, né? Através de um milagre, porque ela era imaculada, ela era virgem. Então a gente percebe que tem uma barreira, né? Porque é da Bíblia, porque fala de Deus, porque é Maria, e as pessoas talvez achem que palavra eu poderia colocar aqui, antiquado, né, alguma coisa, mas não tem nada a ver, porque se vocês forem pegar todas as mulheres lá da Bíblia, tem muito a nos ensinar, e tem muito de nós lá, por isso que a gente fala muito sobre essência, porque quando a gente entende a nossa essência, fica mais fácil, né? E aí a Dani falou assim, será que você se compararia com Maria? Você se inspiraria em Maria? Não sei, porque até pouco tempo atrás eu não me inspirava mesmo, eu acho que em mulher nenhuma da Bíblia, apesar de eu conhecer, apesar de eu ler, né? Então fica aquela coisa assim, parece que é uma coisa separada. Não, a Bíblia é uma coisa, minha vida é outra. Só que quando a gente começa a comparar, você começa a ter a real noção de que não são coisas diferentes, né? E aí a gente vai trazer aqui alguns pontos para vocês, pra gente fazer esse paralelo, né? Tanto para falar sobre Maria, porque Maria de fato é uma mulher especial, ela foi agraciada, né? Deus escolheu ela, e aí eu até coloquei aqui de falar, né? Será que nos dias de hoje, se esse milagre fosse acontecer, será que eu ia ser escolhida? Será que você ia ser escolhida, amiga? Não. E aí vocês acham que vocês iam ser escolhidas por Deus? Né? Então é muito legal, porque se você acredita em Deus, se você entende que Deus está na sua vida, é bom que você reflita sobre isso, né? Que espaço, o que a Maria tem que eu não posso ter, né? Aí eu sei que tem a questão católica, evangélica, mas assim, de qualquer maneira, Maria era especial, pronto e acabou. Não se discute, né? Não se discute. E ela tinha várias virtudes, assim como nós temos.
E que a gente às vezes corre hoje, principalmente nos dias que a gente vive, parece que é um pecado ser sensível, parece que é um pecado ser feminina, né? E a gente não nasceu assim, a gente não é mulher à toa, né? E aí, por isso a gente achou interessante trazer e falar sobre Maria. Isso que a Carol falou sobre a gente olhar para a Bíblia e achar que é uma coisa antiga, uma coisa antiquada, já passou, eu não vou ficar olhando lá não. Gente, desde que o mundo é mundo, se você ler a Bíblia, as coisas se repetem. Porque o ser humano, tudo bem, cada um é um indivíduo, as pessoas são diferentes umas das outras, os tempos mudam. Porém, o ser humano tem a maldade, a bondade, desde sempre, desde sempre. Só que o que acontece é que hoje nós estamos mais distantes do divino, nós estamos cada vez menos conectados a Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Ele tá lá desde sempre. Quem muda somos nós, quem mudou é o ser humano. Nós que criamos coisas que nos distraem, nós que criamos coisas que nos afastam e que a gente não consegue mais presenciar, como antigamente que as pessoas presenciavam milagres acontecendo. Milagres, Deus é o mesmo para operar. Então, quando a Carol falou, porque às vezes a gente realmente tem essa questão, eu não vou ficar olhando para a história lá de Maria, de Esther, dessas mulheres. Por que não? Elas têm muito mais a ensinar do que qualquer mulher hoje que você pegar como referência. Elas viveram ainda mais perto do tempo, mais perto de Deus, de Jesus. Então, o que a Maria tem a ensinar para nós? Maria, a maior característica dela era que ela era uma mulher silenciosa. Ela era muito silenciosa. Maria foi extremamente obediente à vontade de Deus. Então, para vocês entenderem a história dela, ela era de Nazaré, na Galileia. E era praticamente uma aldeia, porque era muito pequenininho. Nazaré tinha de 300 a 600 habitantes, então era um lugar muito pequeno e era uma região humilde. Então Maria, ela era pobre, ela era de uma religião humilde. Beijo, Maene, linda! Cadê a Gi, a Rita? Lindas, Cris, beijo, queridas. Vão comentando aí, tá? Vão interagindo no que vocês quiserem, a gente vai falando, mas a gente vai lendo também as mensagens de vocês. Então, Maria era muito simples, ela era uma mulher muito simples, não era uma mulher super popular, né? Vou colocar um parênteses aqui, porque assim, o que Deus sempre fez é improvável. Então, a Galileia era um lugar excluído, né? Nazaré era um lugar improvável, né? E Deus escolheu alguém de lá, né? A Maria, de lá, uma pessoa desconhecida, de um lugar totalmente desconhecido, não em evidência, para poder fazer uma obra linda. Deus faz isso até hoje, né? E para que se cumprissem as profecias antigas que já falavam sobre a trajetória de Jesus, de como seria toda a trajetória dele, né? Então, dentro daquela cidade bem pequenininha, uma mulher bem simples, bem humilde, bem silenciosa, o que ela despertou em Deus para que Deus achasse que ela fosse digna de gerar o filho dele, né? E aí tem lá, quando o anjo apareceu para Maria, que ele disse, salve agraciada. Olha isso. Maria era uma mulher agraciada, ou seja, Deus viu graça nela. Na raiz da palavra, eu não sei se é hebraica, é uma pessoa que ela tem a graça mesmo sem ela merecer, né? Não desmerecendo a Maria, obviamente não. Mas só que se você vai pesquisar, a raiz da palavra agraciada é essa, né? Ela é agraciada porque mesmo sem... Veja, ela era de um lugar desconhecido, então talvez aos olhos de todos ela realmente nunca ia ser, né? Nunca iria merecer. Então ela foi de fato agraciada, né? Foi uma entre, sei lá quantas mulheres existiam lá, né, naquela época, mas ela foi Maria. Por que Maria, né? E aí, quando ele saudou ela e disse, o Senhor é contigo, ela se espantou.
porque ela percebeu que a presença, não se sabe se ele veio realmente em forma de anjo ou em forma de homem, mas ela percebeu que aquela presença ali era sobrenatural. E aí ele acalmou, dizendo para que ela não se espantasse, não temas, você achaste graça aos olhos de Deus. E disse a ela que ela geraria um filho, e esse filho se chamaria Jesus. E ela fala, mas como que eu vou gerar um filho se eu sou ainda virgem? Porque ela era desposada de José. Naquela época, uma mulher que era desposada era como se fosse o que hoje em dia é o nosso noivado. Só que para eles, um noivado já era um compromisso de casamento. Não era como hoje em dia que os noivados também podem acabar, assim como um namoro, as pessoas terminam noivados normalmente. Naquela época não, o noivado era já como a pessoa já está prometida, ela já é do José, eles vão casar, isso é certo. E aí o desposamento, eles tinham um tempo para arrumar o casamento e efetivamente casar. Então na época que o anjo apareceu, ela já era desposada. E aí ela ficou com medo, né? Mas o anjo tranquilizou, dizendo que Deus havia escolhido Maria. E você quer fazer um comentário para eu partir para... Não, pode ir. E aí quando ela contou para José, José não acreditou. Ele não acreditou que o filho... Como assim que você tá grávida e o filho é de Deus? José quis abandonar Maria em silêncio. Porque naquela época, por causa desse noivado deles, né, que eles estavam prometidos, para ele conseguir se separar dela, ele tinha que difamar ela, falar que ela fez alguma coisa. E ele não queria difamar Maria, porque ele sabia que ela era uma mulher íntegra. Então ele pensou em abandoná-la discretamente, sem falar nada para ninguém. E aí, numa noite, o anjo apareceu para José e disse que era da vontade de Deus, que Maria sim tinha sido escolhida para gerar um filho de Deus, que não era para ele temer. E aí foi quando José efetivamente aceitou Maria e aceitou que ela geraria um filho de Deus. Você vai falar de alguma característica agora ou você vai falar depois? Eu vou falar agora, pode ir. Porque aqui tem uma característica muito linda em Maria. A Maria, ela é uma mulher de fé. Então, por mais que ela ainda tivesse falado para Deus, ou para o anjo, né? Não, mas eu sou virgem, né? Não, mas ela aceitou, ela acreditou. Então, assim, a fé é isso, né? É você fazer algo mesmo sem você saber ou ver que aquilo vai se realizar. Então, primeiro ela confiou, né? Mesmo ela sabendo, mesmo ela tendo consciência de que o esposo dela poderia largar, que ela poderia ser difamada no local, ela acreditou e ela comprou e ela foi. E Maria tem um exemplo, gente, que é a questão da gente aceitar a vontade de Deus acima da nossa. Porque nós, como cristãos, quando a gente fala para Deus na nossa oração, até mesmo do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Mas será que a gente está preparado para aceitar mesmo a vontade de Deus? Imagina Maria, ela fosse falar, não, mas eu tô desposada, eu vou ter um filho que não é do meu esposo, não, isso não é certo, eu não quero isso não. Imagina se fosse uma mulher que não fosse obediente, que não aceitasse de fato a vontade de Deus, mas como ela era uma mulher de fé, ela disse assim, para o anjo, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então aqui tem uma lição para nós, que é uma lição de extrema obediência, extrema servidão a Deus, extrema submissão à vontade de Deus, que é maior do que a nossa. E depois eu queria pedir para vocês, quando vocês, depois da live, lerem lá em Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 56, tem o Cântico de Maria, que é quando ela exalta ao Senhor por ela ter sido escolhida para tamanha ação, para tamanha obra, né? Então é uma parte muito linda da Bíblia, que é o Cântico de Maria. Depois, quando vocês terminarem a live à noite, deem uma lida, tá? Porque é muito bonito. E agora vocês imaginam, lá num lugar pequeno, cheio de gente que se conhecia,
Imagina a Tawane. Beijo, lindona. Bem-vinda. Sejam bem-vindas, mulherada. Vamos ouvindo aqui esses exemplos incríveis de Maria. Numa aldeia pequenininha, gente, vocês acham que foi fácil a Maria ter aguentado todo mundo que duvidou? Que se ela estava falando a verdade? Os olhares, os comentários, o burburinho. Lucas. Deixa eu colocar aqui, ó. É Lucas. Deixa eu escrever aqui, Marcinha. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 56. Depois vocês leiam lá o Cântico de Maria, tá? E aí, gente, ela teve que aguentar tudo isso, calada. A Bíblia dizia, Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela não saía peitando, não, vocês estão duvidando, vocês vão ver. Ah, mas quando vocês vão pagar pela língua de vocês, sabe? Quem é que não faria isso, gente? Maria não era Carolina. Maria não era Daniele, que ia falar, ah, mas eu quero ver quando nascer, quando ele vier aqui fazer milagre, vocês vão calar a boca. Não, gente. Maria era muito sábia. Maria ficou quietinha, em silêncio, só esperando ali o cumprimento, porque ela sabia do concerto dela com Deus. Ela tinha intimidade com Deus, então ela não precisava se justificar. Ela não precisava provar que Deus, que era verdade que ela estava carregando o Cristo no ventre. Ela não precisava disso, gente. Ela já estava tão feliz, né? E aí, quando ela estava lá no 9º mês de gravidez, o que aconteceu? Na época, o imperador César Augusto convocou todas os herdeiros, todas as pessoas, né, que eram lá da linhagem de Davi, de Belém, a se alistarem. E José é da linhagem de Davi, então ele teve que ir até Belém para se alistar. E ele não ia deixar a Maria lá sozinha com um monte de gente, né, que estava duvidando. Enfim, ele não queria deixar ela lá sozinha e ele levou Maria junto com ele para Belém, até Belém. Então eles fizeram uma longa viagem. A Maria lá grávida de 9 meses, gente. Imagina como foi para ela naquela época. Acho que eles iam, sei lá, de quê? Cavalo, não sei, de jumento. Deve ter na Bíblia, eu não lembro. E aí eles foram até Belém e lá Maria deu à luz, também para se cumprir a palavra. Maria deu à luz a Jesus. E quando Maria deu à luz, que vieram lá, que foi anunciado aos pastores, tudo que os anjos avisaram que Jesus tinha nascido, os pastores foram visitar Jesus, eles realmente testificaram e falaram que ele era o Cristo, Filho de Deus. E mais uma vez lá na Bíblia diz que Maria ouvia todas essas coisas e confirmava dentro do coração. Ou seja, ela não falou, realmente, gente, realmente isso daqui. Não, sempre silenciosa. Então, uma lição de Maria é o silêncio, é a sabedoria. Ela saber quando falar, porque lá na frente a gente vai citar alguns exemplos de quando tem Maria falando, porque a maioria ela guardou tudo no coração. Bom, depois disso, Herodes perseguiu Jesus, né? O rei Herodes perseguiu o Cristo e ele queria matar, porque ele não admitia. E aí os pastores falaram para eles não voltarem lá para Galileia. Eles foram para o Egito para fugir do rei Herodes, depois que ele mandou matar todos os meninos até os 2 anos. E depois que isso passou, depois que o rei Herodes morreu, eles voltaram para Nazaré. E aí, para testificar como eles eram pobres, José e Maria, eles fizeram uma oferta de 2 pombinhos. Então, na época, as pessoas que faziam ofertas de 2 pombinhos eram pessoas que não tinham condições de poder ofertar outros animais como gratidão, né? Então, realmente, eles eram bem humildes, né? Não, e honravam, né? Porque mesmo sem poder, né? Eles foram ofertar. Exatamente. Então, olha que exemplo também de união entre o casal José e Maria, né? Porque aonde José foi, ele levou Maria, Maria foi também. Então, os dois se uniram juntos para fazerem a vontade de Deus.
Os dois renunciaram à própria vida, os dois aceitaram, né, essa grande dádiva, mas também não deve ter sido fácil para eles fugir, né, para tantos lugares, ir para lá e para cá e lidar com tantas dificuldades que eles tinham, mas eles tinham muita fé e muita submissão à vontade de Deus. E depois disso, gente, lá na Bíblia não se fala mais a respeito de José, né? Passa já Jesus aos 12 anos, quando Jesus cresceu, tudo mais, e diz que Jesus foi criado com muito amor, com muita sabedoria. De onde veio esse amor e essa sabedoria? Da mãe. Ela foi uma mulher que ensinou todos os princípios a Jesus. E eles iam todos os anos para Jerusalém, a festa de Páscoa. E em uma dessas idas, eles se perderam de Jesus e não sabiam onde Jesus estava. Passou 3 dias, eles voltaram lá para Jerusalém. Jesus tinha 12 anos e estava lá entre os doutores pregando. Foi quando Maria vai dar uma bronquinha em Jesus, vai falar assim: olha, aonde você estava? Nós estávamos procurando por você. E aí Jesus fala assim: por que me procuravam? Vocês não sabiam que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? E mais uma vez está escrito lá que Maria ouvia todas essas coisas e guardava no coração. Já pensou se ela resolvesse? É porque ela sabia que Jesus não era qualquer pessoa, né? Jesus veio para uma obra. Então ela tinha que respeitar. Ela acreditou, né? Eu entendo que Maria tem como traço essa lealdade, né? Para com Deus, né? E para com o propósito de tudo aquilo. E acreditar sem mesmo ela... Imagina nos dias de hoje, chegar alguém, né, um anjo, falar... Ninguém ia acreditar, ninguém, né? E Maria acreditou, Maria viveu, aceitou, foi submissa à vontade de Deus primeiramente, né? E acredito que nesse período que Jesus começou a pregar, Jesus começou a ensinar, ele já estava... era algo mais forte do que ele, porque ele era um menino. Hoje em dia, meninos não fazem isso, não, né? Então, ele já era diferente. Então, Maria tinha que aceitar isso, né? E ela aceitou, ela reconhecia isso. E tá muito claro aqui, ele estava entre os doutores, ele era uma criança e estava lá pregando no templo entre os doutores, né? E aí, às vezes... a gente, se fosse uma mulher que não fosse sábia, ia dar uma bronca, né? Menino, mas você se perdeu. Não, imagina. Ela foi sempre muito sábia, muito silenciosa. E ela nunca foi uma mulher que quis a glória para ela. Ela não queria a glória para ela, muito pelo contrário. E aí depois vai lá para aquela fase da passagem dos vinhos, né? Isso, aí na passagem dos vinhos, gente, eu separei algumas coisas para falar, né? Nesse período foi logo depois que Jesus foi batizado por João e aconteceu um casamento em Caná. Naquela época os casamentos duravam uma semana mais ou menos, e ter vinho era muito importante, porque se faltasse, imagina vários dias de festa, se faltasse vinho era algo que era muito embaraçoso, era algo que era ruim, né, para os noivos, para quem estava dando a festa. Então, quando Maria estava lá, Jesus foi convidado, Maria estava na festa. Quando Maria percebeu aquilo, ela visualizou um problema que não era dela, ela se preocupou em resolver um problema que não era dela, ou seja, ela se responsabilizou por algo que ela poderia muito bem fingir que não estava vendo. Então Maria viu aquilo, ela sentiu, né, porque provavelmente ela se colocou no lugar da pessoa, da noiva, dos noivos, né, como seria se fosse com ela. Eu tô falando alguns traços aqui, gente, que era forte em Maria, mas que nós mulheres temos isso, tá? Então é por isso que eu tô enfatizando dessa maneira. Então ela viu um problema, ela enxergou um problema, ela sentiu esse problema, ela se colocou no lugar do outro e ela se responsabilizou por ele. O que ela foi fazer? Ela agiu, ela foi até Jesus. Por que ela foi até Jesus? Porque ela sabia que em Jesus tinha
tinha algo que era sobrenatural. Ela sabia que Jesus poderia resolver aquilo que ninguém mais resolveria. Apesar dela nunca ter visto ainda outro milagre que não fosse o dela, né? Que ela gerar, sendo virgem, e gerar Jesus, né? Então, ela sabia que Jesus podia fazer algo. E quando ela chegou em Jesus, ela foi até Jesus e falou do que estava acontecendo. Jesus vira para ela e fala exatamente assim: o que tenho eu contigo, mulher? E ele chama ela de mulher e não de mãe. Naquele período, segundo os estudos e tudo mais, Jesus se referiu a ela como mulher e não como mãe, porque ali era o sinal da grande obra que já estava por vir. Então, Jesus queria separar Maria. Jesus não queria que nada que acontecesse com ele afetasse Maria. Então, naquele momento, ele meio que excluiu Maria, mas considerou. E aí, logo Maria fez o quê? Pegou os serventes e falou assim, ok, respeitou de novo, ela foi submissa. Não, eu aceito, eu sei com quem que eu tô falando. Ela reconhecia que ele tinha um poder que ela não tinha, que era dele, que não era dela. Então ela reconheceu, chamou os servos e falou, faça tudo quanto ele vos mandar. Então eles pegaram tudo, enfim. E Jesus transformou a água em vinho, né? Chamou, e foi o melhor vinho. Naquela época, assim, bebia-se vinho qualquer e no final ficava o melhor. Senhor Jesus fez o bom e do melhor o tempo todo, né? Todo mundo bebeu e se fartaram lá de tanto beber. E o que é interessante aqui, que eu coloquei com relação a Maria, é que assim, Maria, ela sempre foi escolhida. Deus sempre se agraciou dela estar presente, de ver grandes obras. Então, onde Maria estava, algo extraordinário acontecia, né? A presença de Maria viabilizava que coisas sobrenaturais acontecessem. E aqui eu não estou dizendo que era Maria que fazia o sobrenatural, mas a presença de Maria, por ela ser uma mulher virtuosa, por ela ser uma mulher fiel, por ela ser uma mulher que se santificou, que acreditou e que independente de ser rechaçada, a presença dela, e Deus se agradava dela participar de algo que era tão especial. E aí foi o segundo, né? O primeiro foi o nascimento de Jesus, que ela gerou, e o segundo, que foi o primeiro para que todos vissem, né? E ela participou, ela foi a pessoa. Então, trazendo aqui até na questão do paralelo com nós mulheres, né? A mulher, ela tem algo, ela tem coisas de Maria. A mulher, ela é aquela que, aonde ela está, as coisas mudam, ela transforma o ambiente. Maria transformou e transformava os ambientes os quais ela estava presente. Por quê? Por ela ter características femininas, de mulheres. Homens não são assim, né? Então a gente está trazendo isso específico e latejando aqui, porque hoje em dia parece que ser feminina ou trazer características e qualidades que são da mulher, parece que hoje é um pecado. Então eu estou trazendo dessa maneira porque nós mulheres temos isso que é de Maria, né? Eu não estou falando que Maria nos deu, né? É algo de Deus, é algo que é nossa essência. Deus nos deu. Então, primeiro que Deus tinha a graça, ele gostava, né? A Maria, ela participava, e se vocês forem ver e estudar, joga no Google, vocês vão ver que muitas mulheres participavam de muitos milagres. Presenciavam e contemplavam muitos milagres. Jesus e Deus, eles não escolhiam qualquer um, não era todo mundo que via os milagres que Deus tinha para fazer, né? Por que será que se vocês forem estudar, tem muitas mulheres que participaram, né? Porque a mulher ela é geradora, ela é criadora. Deus deixou, né? Deus deixou o mundo para que a gente cocriasse, porque Ele criou todas as coisas, mas nós temos a capacidade de criar ambiente, a mulher muito mais. Não é à toa, a gente tem isso, né? Hoje em dia, tudo é a mulher, tudo é a mulher, tudo é a mulher, mas eu estava até conversando com uma aluna nossa, a gente tem no método NACA, e ela estava falando sobre relacionamento abusivo, e ela falava assim, nossa, é tão engraçado que no curso eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo, mas que em qual eu permiti, não foi que a pessoa
falou que ela tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer. Não, eu comecei a viver a vida da pessoa, eu comecei a me fechar no mundo da pessoa e não vivia mais pra mim, né? E por quê? Aí eu falei pra ela, eu falei, sabe por que isso acontece? Porque nós, mulheres, somos a que cuida, a que acolhe, a que quer proteger e acaba que esquece da gente. Isso é uma característica feminina, né? Se nós não soubermos dosar, é óbvio que isso vai virar um abuso, porque tem homens que se aproveitam mesmo disso. E a mulher nem sempre, grande maioria das vezes, não tem claro quem é ela, que essa essência é dela, mas que ela tem que saber dosar. Então, requer muito autoconhecimento, né? Ninguém escreveu Sim. aí, né? Não, tá o pessoal entrando. E um ponto legal dessa passagem do milagre do vinho é que ela não debateu com Jesus. Ela foi lá nos serventes e falou, não discutiu, mas ela falou para os serventes, faça tudo quanto ele mandar. Porque ela sabia, ela sentia dentro dela que aquele era o momento do milagre. Por mais que Jesus quisesse protegê-la do tipo, olha, eu vou passar por muita coisa e eu não quero você nesse meio, sabe? Essa obra era para ele passar, o Calvário era para ele passar. Então, por isso que ele falou, olha, o que tenho eu para contigo. Quem tem que me dar ordem é Deus. Porém, a Maria tinha uma conexão tão forte com Deus que ela sabia que ali tinha acabado o vinho, mas que ele poderia fazer alguma coisa. Ela reconhecia que só quem podia fazer era ele. Exato. Ainda que ela falasse pro serviço, não, corre ali, pega ali, pega ali. Não, ela foi até ele porque ela sabia que ele poderia fazer algo que jamais ninguém ia ver. E o que é legal aqui é que Deus escolheu esse momento, né, para começar a obra, para fazer um milagre. Porque ele usou da sabedoria de Maria, da submissão de Maria, da fé de Maria, né? Isso é muito legal. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou falar rapidamente, né? Então, Maria foi sensível ao perceber que tinha algo errado no ambiente. Nós mulheres somos assim, né? A gente tem um sexto sentido que a gente chama. Você entra no local, você percebe, né? É mulher que vê isso. Homem muitas vezes passa batido, não entende nada, não vê nada. Não, ele não vê. Ele não homem vê. Não tem essa característica que a mulher tem. Maria foi solidária, foi ajudadora, é uma característica feminina, né? Ela enxergava além de si mesma, enxergou nesse caso, né? Maria se responsabilizou por algo que não era dela, né? Maria tinha a característica da servidão, como a Dani disse, né? E imagina assim, você ganha um presente que não serve para nada. Né? Maria era um presente, literalmente. Ela estava presente, mas ela era um presente que servia. Então, ela teve atitude. Porque a gente pode ser mulher, sim, mudar todo o ambiente, mas a gente pode escolher não mudar o ambiente. Né? Negar essa natureza. Negar essa natureza. Né? Então, a presença de Maria por si só alterava... A Raquel falando que o sexto sentido dela nunca falha, sinto as coisas no ar. Isso, é coisa feminina mesmo. A presença de Maria alterava os acontecimentos, né? Onde Maria estava, Jesus estava. Onde Maria estava, Jesus estava, as obras aconteciam, né? Não necessariamente só quando Maria estava, mas a presença dela por si só já era algo que era suscetível, né, a acontecer. Foi através de Maria, que algo vergonhoso não aconteceu. Então ela evitou que aquele casal, que aquela festa fosse destruída, né? Fosse acabada ali e mal falada, né? Maria só percebeu porque ela estava... E o interessante, Maria só percebe e tinha essa alteração porque ela era diretamente conectada com a essência dela, divina. Ela tinha essa conexão. Se ela não tivesse, ia passar batido mesmo. A gente tem essa conexão, mas muitas vezes passa batido de nós, né? Aí, o legal é que Deus mais uma vez escolheu a Maria para fazer uma obra linda, a primeira obra, a obra de sinal, né? Que algo maior estava por acontecer. Né? Maria foi sábia, ela recorreu à única pessoa que poderia resolver o problema, ela entendeu isso e através da atitude de Maria, ela transformou o ambiente, porque nessa passagem fala-se transformação da água no vinho. Maria, através da presença de Maria e da atitude de Maria, ela transformou e ela marcou, foi um marco,
né? Deus escolheu Maria para marcar um tempo, 2 tempos no caso, o nascimento, que todos falam, e quando Jesus começa a fazer os milagres. Olha, será que Maria não é especial, gente? Até parece, né? Eu que não sou especial, Maria é maravilhosa. Porque imagina, olha as coisas, quantas coisas. Incrível. Mas por quê? Porque ela é fiel, ela foi fiel, ela entendeu que Deus tinha uma missão na vida dela. Ela entendeu isso, foi claro para ela. E que nessa missão ela tinha que ser obediente, fiel e servir. E ela servia, doar, né? e doava. E se ela, porque assim, uma lição também de Maria, a gente tá linkando bastante a figura dela com a nossa feminilidade. Ela é o maior exemplo de feminilidade, do que Deus espera das mulheres, né? Que é essa sabedoria que ela tem ao extremo. E por que ela viveu tudo isso? Porque ela se doou. Ela se doou 100% completamente à vontade de Deus. Ela não questionou, ela não relutou, ela não duvidou. Quantas coisas você deixa de viver na sua vida porque você não quer se doar? Você fica pegada nas mixarias. Você fica pegada nas coisas, porque você tá na festa, lá numa festa, ao invés de você observar, de você aguçar o teu sentido, perceber, fulana não tá muito legal, eu vou ali falar com ela. Aí, acho que aquela pessoa ali não tá precisando de um abraço, tá precisando de um conselho. Você se distrai com as suas coisas, com as coisas pequenas da terra. Tem um ponto muito interessante para observar nessa parte das bodas aqui, que a gente pode trazer, né? Quando a gente vê alguma coisa, eu acredito que Deus não permita que a gente perceba, nós mulheres, com qualquer pessoa, né? Mas estamos falando de mulher, então vamos falar de mulher aqui. Deus não deixa nós percebermos algo no ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho. Não é à toa, né? Então, aqui, quando a gente fala que Maria teve a responsabilidade, é porque ela era tão conectada com essa essência divina que ela tinha nela, que ela se chegava a tocar, a se tocar mesmo. Então ela enxergava algo e ela sabia, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela sabia que era o propósito de Deus naquilo. Então muitas vezes nós, né, a gente vê alguma coisa, mas a gente tende a ignorar. Não é isso. Ah, não é. Aí fala assim, a Raquel acho que falou do sexto sentido, né? A gente não encasqueta, principalmente mulher, gente. Principalmente mulher. Não encasquetamos com algo que não é pra gente fingir que não vê. Se você tá encasquetada com algo aí, se você se incomoda com uma situação, seja ajudar, seja corrigir, seja encerrar, Deus não mostra isso pra gente à toa. Então, quando a Maria viu, ela se responsabilizou, porque ela sabia, ela tinha essa conexão e ela sabia que ali ela precisava fazer algo. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela tinha certeza que ela tinha que agir. Então, isso é uma característica também muito feminina. Essa coisa da gente sentir antes, né? Essa coisa da gente perceber algo antes, né? E até o fazer algo da Maria, não foi ela ir lá pegar a água e falar, tó, Jesus. Foi o fazer alertar, porque às vezes quando na Bíblia diz que o homem é a cabeça, mas a mulher chega e a mulher mostra, porque a mulher vê coisas que o homem não vê, sente coisas que o homem não sente. Então qual que é a atitude? Chegar e falar, olha, acabou o vinho, você não vai fazer nada? O Pablo Marçal, ele fala que a mulher ela é opositora do homem. E eu concordo com isso, porque eu já tive relacionamento muito longo, eu vejo, né, as pessoas que têm relacionamento, a mulher ela é sábia. Então, por exemplo, quando vocês falam aí se vocês concordam ou se vocês já viveram algo assim, eu já vivi, a Dani tem certeza que já viveu. Então, por exemplo, o marido, o namorado, o pai, enfim, alguém chega pra você e fala assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, super empolgado. E aí a mulher fala o quê? Duvido. Mas amor, mais querido, pessoa, enfim, a maneira como você chega até a pessoa. Você já parou pra pensar que pode acontecer X coisa?
Você já parou pra pensar, nananana, que é isso que a mulher faz? Ela é opositora, porque ela tem que trazer, a realidade, ela tem que trazer aquela pro chão, né? Ela consegue sentir que alguma coisa ali precisa ser ajustado. Então a mulher, ela ajusta, né? O homem, ele tem essa dificuldade. O homem, ele é do agir, ele vai, ele faz. Nem sempre ele tá pensando. É visão laser, né? Nem sempre ele pensa, nem sempre ele planeja. Tem muito homem que planeja assim. Mas a mulher, ela é gente, eu sempre erro a palavra. Perspicaz. A mulher, ela consegue perceber. Ela vai vendo, ela vai. Aí fala assim: não, eu preciso mostrar. Ele não tá vendo isso daqui. Então, exatamente. Eu não sei se vocês concordam, vocês que estão na live, se vocês são casadas, o que vocês acham. E ele não vê. E eles falam que a gente é isso mesmo. Mas aí, eles não veem porque o mundo da mulher é como se a mulher enxergasse com um óculos de uma cor e o homem enxergasse com óculos de outra. Mas a mulher, ela move o homem. Essa que a Carol falou, né, da mulher confrontar. Porque o homem, às vezes, ele se sente um pouco sem direcionamento. Então, quando ele tem uma mulher que dá uma direção, ela move ele. Maria moveu Jesus. Sim. Ela estava na festa, ela sentiu, tá acabando o vinho. Se ela não tivesse atenta na sabedoria dela, se ela não tivesse atenta, ela nem ia ver que vinho acabou, que vinho o quê. E olha que legal, por que Jesus deixou ela mover, né? Ele poderia ter percebido antes e ele deixou isso registrado. E eu acho que, obviamente, gente, ele deve ter percebido, mas ele também sabe que ele tem que deixar a mulher trazer o que de mais belo a gente tem, porque hoje em dia parece que é menosprezar essa característica da mulher, mas é uma das características mais belas, é a mulher ter essa sabedoria de ela mover o homem, principalmente a mulher casada, que sabe que o casamento você tem desafios e para você conseguir mover o teu esposo para os dois crescerem, você tem que ter muita sabedoria para você não peitar, não chegar brigando, apontando o dedo, reclamando, para você saber o momento certo de você falar. Maria soube o momento certo, as palavras certas, ela soube a hora de se calar e ela soube a quem ela tinha que recorrer para obedecer a Jesus. Então, imagina se Maria tivesse tomado outros caminhos. Por que Maria fez o que ela fez? Porque essa é a lição que ela tinha que deixar para nós. E que Jesus deixou, né, pra gente pensar. Tem uma coisa aqui, eu queria falar da questão do confronto, né? Confronto, a gente até fez uma postagem, uma enquete, né? Confronto é diferente de afronta, né? Tem muitos casais que se afrontam, né? Eles não são totalmente conectados e aí isso vai gerar uma briga, né? Talvez porque ou o homem não consegue aceitar a oposição, né? Aquela ajuda, enfim, às vezes é um ajuste de comunicação, né? O jeito que um fala, o jeito que o outro interpreta, enfim. Mas muitos casais têm afronta, né? Então, você não vai fazer, enfim. Aí sai né? E não é, né? É uma coisa que a mulher, ela sabe. A mulher, ela consegue mudar, sim, o ambiente, tanto nós, seres humanos, mas a mulher, um ambiente que tá ruim, né? Uma hora que o negócio tá pegando fogo, a mulher, ela consegue ou riscar o fósforo, ou ela consegue reverter a situação. Porque a gente tem isso. Não adianta falar. E aqui eu não tô dizendo a responsabilidade da mulher. Eu não tô entrando em nenhuma questão de abuso, de agressão. Não. Eu estou dizendo nos relacionamentos, na grande maioria dos relacionamentos dos quais eu participo, dos quais a Dani conhece. Então, assim, às vezes é só um ajuste de comunicação. Então, às vezes a pessoa não sabe falar, mas se a mulher chegar com um jeitinho, o homem vai entender. Eu tive o meu ex-noivo, nem sei se ele pode estar aí na live, mas enfim, era incrível. Às vezes eu falava alguma coisa, parecia que era afronta. Às vezes dava uma certa discussão, mas só que ele não fazia nada sem perguntar pra mim. Nada. Ele tinha que saber a minha opinião. Aí falava, olha, eu acho que você poderia fazer X. Olha, eu acho que você poderia fazer Y. Apesar
de às vezes ter alguma afrontinha ou alguma coisa assim. Mas no fundo, gente, o homem sabe que você, mulher, aí você direciona ele. Ele pode até estar governando, ele pode estar até, entendeu? Por isso que muita gente fala assim, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Tem mesmo. Tem sim. Tem mesmo, e tem muita mulher que é grande mulher e que não tem homem nenhum atrás dela, porque a mulher de fato, ela é versátil, a mulher de fato, ela muda o ambiente. Então ela vai numa empresa, ela realmente, ela é competente, ela consegue estar em lugar de liderança, ela realmente domina o ambiente, porque nós mulheres temos isso. Mas não é porque nós temos isso que a gente tem que tomar ou querer tomar o lugar dos homens, não, a gente existe porque Deus quis, Deus nos fez dessa maneira, desse jeito. Então, onde quer que você vá, você vai dominar, mas você vai dominar da sua maneira, maneira espiritual. O domínio da mulher, veja bem a diferença. A diferença foi o seu Creyson. A diferença do domínio da mulher e o domínio do homem. O domínio do homem, ele é essa força. Por que os homens foram tanto para a guerra? Por que os homens, né, constroem? Enfim, o mundo, na verdade, né? Os homens batalharam, lutaram, foram às guerras, construíram. O domínio dele é essa força, é o material, é esse. Agora, o domínio da mulher é no mundo das emoções, é no mundo espiritual, é nessa coisa, nessa substância que o homem não entende. Por isso que acho que é a Raquel que comentou aí, que ela fala pro marido dela, não faz isso. Ele vai lá e faz e quebra a cara. Por quê? Não é o domínio do mundo dele. O domínio do mundo dele é lá fora. É bíblico isso lá em Gênesis, né? Quando Deus expulsa a Adão e Eva do paraíso, e até isso ele diz, né? Ele diz assim, que a mulher terá grandes dores de parto, e aí ele diz que a serpente será inimiga da mulher, e a geração da serpente inimiga da geração da mulher, e que a geração da mulher pisa na cabeça da serpente, ou seja, Jesus pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar, que foi o Calvário. Perto da salvação, perto de tudo que Jesus fez, o Calvário foi pequeno para ele. Porque o propósito dele era muito grande, mas nem era isso que eu tava falando. Tá vendo como mulher é? Começa o negócio e vai. Mas enfim, aí o homem ia trabalhar e do suor dele ele ia ser sustentado. E a mulher seria submissa, né? E submissão não é omissão. A gente pode até fazer uma live só falando sobre isso. Submissão não é omissão. Hoje em dia essa palavra ela é repudiada porque ela é mal interpretada, ela é mal conhecida. Então o mundo do homem é material, é lá fora trabalhando, levantando prédio, indo para a guerra. O mundo da mulher é o do sentimento, é o mundo da emoção, é o mundo das emoções mesmo, que o homem não consegue entrar, de domínio. Eu acho, até eu já comentei com a Dani, que se a gente pudesse saber onde que a mulher está, né, na Trindade, eu acho que a mulher é o Espírito Santo, porque é ela que sempre sente, né, ela sempre percebe quando algo não vai bem, ela tem aquele sentimento e aí ela conduz, né, uma mulher ela tem esse poder. Por isso que fala assim, uma mulher edifica, na Bíblia fala da mulher que edifica, mas a mulher tola, ela também destrói o lar. Por quê? Essa coisa que a mulher tem, né? Se vocês forem ver aí lá na história da Dalila, ela era totalmente feminina, ela sabia, ela usava os recursos que ela tinha. A beleza, né? A aparência, esse jeito, ela conduziu a situação de uma maneira que Sansão, por ser uma pessoa que não dominava a carne, não andava pelo espírito, ele teve a sua parcela de culpa, né? Muitos falam só de Dalila, mas ele teve a sua parcela de culpa. Sansão se deixou seduzir e se enredar naquilo que a Dalila tem, que nós mulheres temos. Só que Dalila usou porque o povo dela era inimigo de Sansão. Sansão matou assassinou um monte de gente do povo lá da onde ela morava. Os filisteus, não lembro agora quem são. E ela fez isso, Dalila, porque ela estava honrando o povo dela. Ela teve seus princípios. Os meios foram ruins? Foram. Mas ela
o povo dela odiava ele. E a Dalila usou tudo isso. E Sansão, fraco de espírito, muito na carne, caiu na lábia da Dalila, né? E a gente já sabe aí o que foi que aconteceu, né? Por que eu trouxe aqui a Dalila? Porque a gente tá falando de Maria. Maria é a santa imaculada, a linda, né? Ela é um exemplo mesmo para nós. Dalila talvez seria um mau exemplo. Tem característica da Dalila que é bom, né? Mas só que ela usou para fins ruins, né? Mas ela usou a característica feminina dela. Ela soube, né? E isso a gente tem que deixar claro aqui, que a gente consegue. Uma mulher, ela muda. Uma mulher, ela conquista o que ela quiser. Isso não temos dúvida nenhuma. Porque a mulher, Dalila fez isso, né, por um fim que para Sansão não foi bom. Porém, isso é uma característica feminina que é a sedução. O homem, ele não seduz. O homem não consegue seduzir, essa coisa ela é da mulher, né? O homem, ele é atraente, ele atrai. E aí a mulher vai e ela seduz. Então, uma mulher que sabe seduzir, e sedução, gente, não tem nada a ver com coisa sexual, porque hoje em dia... Não só, né? Mas a sedução em si, a essência dela não é pra você usar só, não é uma coisa tão rasa, né? Essa coisa sexual, não. É o contrário, é uma coisa que desperta, por quê? Isso desperta interesse no homem. Uma mulher seduzente, não é aquela mulher que ela se mistério, joga. né? Exatamente, tocou no ponto. É o mistério, é o homem que olha pra mulher e fala, mas o que essa mulher tem que as outras não têm? Nossa, mas ela é muito misteriosa, mas ela é muito... O homem não sabe decifrar uma mulher feminina, porque ela tem todo o seu mistério ali e ela sabe guardar esse mistério, ela sabe usar corretamente o mistério dela. O que eu queria até trazer, você falando disso, que eu pensei agora. Eu sou dessa era, nós somos dessa era, eu já passei por isso e eu vejo que hoje a característica da sedução, essa coisa da mulher poder seduzir, não só na questão do mistério, de ser interessante, né? Mas hoje eu acho que se confunde muito, por exemplo, com a parte física. Então tem muitas mulheres que elas entregam todos os atributos dela e carregam tudo isso aqui. Aonde? Na vestimenta, na maquiagem. E aqui eu não tô dizendo que não é pra se vestir, que não é pra se maquiar. Mas tem uma inversão aí. Porque às vezes eu já passei por isso, não sou alecrim dourado, né? Às vezes a gente acha que o nosso valor está na nossa estética, na nossa física. Muitas de nós ainda passamos por isso, né? Arruma cabelo e alisa, enrola e tal. Mas, por exemplo, para seduzir, para ter o homem. Então você vai se arrumar, eu vou mostrar um pouco meu colo, eu vou pôr uma saia curta. Não tô falando mal de ninguém que faça isso, quer fazer, pode fazer. Mas que os valores não sejam inversos. Porque o valor mesmo nosso, o homem ele enxerga quando ele não vê essas coisas. Exatamente. É quando ele não vê que aí ele fica mais interessado. Exatamente. Então, assim, essa sabedoria nem sempre a gente tem de menina. Eu já passei por isso. Né? Hoje eu tenho, então é muito interessante que a gente possa observar hoje de outra maneira, porque a gente é interessante não é porque a gente só é bonita, a gente pode ser bonita sim, se vestir bem, ter o corpo bonito, etc, mas a gente é muito mais do que isso. Esse tipo de característica pode atrair o homem, pode até atrair, mas ele não vai permanecer. O que vai permanecer depende da finalidade. Tem mulher que realmente não quer que o homem permaneça, aí ok. Mas se você quer que ele permaneça, é esse mistério, é essa tranquilidade que hoje a mulher é extremamente desesperada, ela é afobada, ela não sabe se ela entrega toda a vida dela, se ela demonstra demais ou se ela demonstra de menos, se ela não demonstra, se ela sai, se ela usa, se ela faz, ela tá perdida hoje em dia. Então se a mulher sabe usar dessa arma dela, natural, que é o mistério, que é essa coisa que deixa o homem super intrigado. Nossa, mas que mulher é essa? Não sei o que ela pensa, não sei. Se a mulher já chega se entregando de bandeja, ela já entrega tudo ali. A Renata falou aqui, interessante. Quando existe um mistério, o homem quer desvendar. Isso. E o homem gosta daquilo que ele não tem. Exato, ele gosta do desafio. Se ele não se sente desafiado... Não, para ele não tá interessante, assim, a ponto de ele querer mover mundos e fundos, ir pra guerra. Os homens antigamente, eles iam pra guerra com foto das mulheres. Assistam os filmes, para eles ficarem olhando. Pra quê? Porque eles queriam voltar pra casa por elas.
É bíblico, né? O homem, se você olhar lá na Bíblia, quando Deus fala do homem e da mulher, o Senhor fala, né, que o homem tem que dar a vida pela mulher, né? Então não é assim qualquer coisa, não, a mulher tem que fazer o que quiser, não, a mulher ela tem a função dela, mas o homem ele tem outra, né? Então ele tem que honrar essa mulher com a vida dele. E ela com a submissão, que é um doa e o outro recebe. Essa é a submissão. O cara vai sair, tudo bem, vai lutar, vai morrer por você e você vai aceitar, você vai receber isso. A gente tem um minutinho para terminar e eu queria falar aqui do final da vida, da passagem de Maria, que foi quando ela acompanha Jesus no Calvário. Mas é só uns minutinhos, a gente vai ter que abrir novamente a live. É só uns minutinhos para finalizar, ok? Então vocês voltem aqui só pra gente concluir essa passagem de Maria, tá bom, pessoal? A gente vai encerrar aqui e vamos abrir novamente e aí vocês voltam com a gente, ok? Mas salva.